Sejam todos muito bem-vindos a mais um Wolfcast, nossa segunda temporada do Wolfcast. Hoje estamos na presença ilustre do meu amigo sócio Maurício de Fraga. Aê! Até aproveitando, né, para já crescer um pouco a tua audiência, como é que é teu Instagram mesmo? É de Fraga, Maurício. Vamos lá, gente. Hoje temos também aqui uma presença ilustre, um convidado super especial, que vai nos tirar um pouco, desmistificar um pouco da parte contábil. Esse sistema tributário brasileiro que é meio complexo, pelo menos tu entende bastante desse assunto, Maurício? Muito pouco, Pedro. Hoje eu acho que isso aí é o terror de todo microempreendedor do país e do grande empresário também, né? Porque pagar imposto, cara, não é um negócio muito bom, não. É difícil, é complicado, e eu acho que se você pensa como a gente, fica ligado aí até o final que o cara é muito bom. Só para ter uma noção, ele é presidente do sindicato. Da associação. Da associação. Associação dos contabilistas. Isso aí. Não, o cara é diferenciado. Esse não é fraco, isso aí a gente demorou pra achar. Hoje ele é nosso contabilista, a gente foi, pulou, achou, procurou. Daí, vamos pegar um bem forte. Não, ele é... Não, tá aí o homem hoje no podcast. A empresa é boa também, né? Merece. A empresa é forte. Ele é contador, ele tem empresa, né, em Esteio, tem empresa em Porto Alegre, tá abrindo agora em São Paulo. Ele realmente é muito diferenciado, muito prazer e obrigado pela tua presença. Eu sei que teu tempo é muito valioso. William, por favor. Bom, obrigado, meninos, pelo convite. É um prazer, uma honra estar com vocês aí. Que além de sermos, né, clientes e parceiros, né, somos já amigos, né? Então, agradeço demais pelo convite, agradeço demais pela oportunidade de estar aí. E eu acho que vai ser legal, a gente vai poder fazer uma troca de informações. Eu que comecei minha trajetória lá com 16 anos, lá comecei com uma loja de confecção, minha mãe disse, tem uma aqui de feminino, quer cuidar do masculino, tá? Fui lá fazendo segundo grau, comecei a fazer e empreendi, fui um empreendedor por um período, depois iniciei a faculdade de Ciências Contábeis, estava quase terminando a faculdade de Ciências Contábeis, descobri que o direito também era algo muito interessante, fui fazendo as duas faculdades em paralelo ali, terminei Ciências Contábeis, fui para a pós-graduação também em Direito Tributário. Me descubro hoje assim como um empresário que ama a contabilidade, que aprecia demais o direito, né? Então, hoje essa vivência de empresário me trouxe uma carga interessante, porque quando você traz só a parte do que você aprende na faculdade, né, te ingessa que é enxergar o lado de vocês, né? Então, hoje o contador ele é esse elo de ligação entre o governo, né? Eu sou... O que faz a entrega das obrigações que o governo obriga vocês a entregar, mas eu tenho que entender o lado do contribuinte também, né? Entender também de gestão. Então, essa vivência como empresário me trouxe sentir os dodóis, né? Sentir a dor, né, de que é ser empresário, como é administrar uma empresa, administrar a equipe e ainda assim ter que pagar imposto, né? Isso é um ponto, um diferencial muito grande, porque a grande maioria tem contador que não entende de, vamos dizer, a dor das empresas, ou é muito pragmático ali na aplicação ali da lei, da questão tributária, e não entende o dia a dia. Tem muito empresário que, cara, ele come hoje, ele trabalha hoje para comer amanhã, né? E ele nem pensa, né, nesse lado, né? Ele nem consegue atribuir, vamos dizer, importância na parte contábil, mas que vai, em algum momento, crescendo a empresa, isso vai se tornar uma dor dele, com certeza, né? Isso, hoje a gente tem um grande problema, assim, a nossa carga tributária ela é imensa, isso todo mundo sabe, né? A burocracia, nem se diz que hoje o Brasil é o país mais burocrático do mundo na questão tributária, mas isso a gente vê desde que os portugueses estiveram aqui, né? Porque existe uma exploração, né, específica, né? E deixa o empresário engessado. O empresário ele perde muito tempo tendo que cuidar dos impostos que ele tem que pagar, de toda essa carga tributária, de todas as burocracias, e ele acaba não tendo tempo de cuidar de outros assuntos e até também de se qualificar. Hoje a gente, né, vê muito isso, né, no geral, assim, que os empreendedores no Brasil, eles têm uma dificuldade muito grande também de ter uma qualificação, né? Que nem eu sempre digo, né? Qualquer profissional hoje que for fazer qualquer tipo de atividade, né? Ele, basicamente, ou ele vai fazer uma faculdade, ou ele tem que se qualificar para ser profissional. E hoje o empreendedor não, né? O barriga no balcão, né? Começa a empreender. Eita raça. Isso, né? Muitas vezes com muita boa vontade, às vezes com pouco capital de giro. E aí, quando ele começa a empreender, que ele vai ver, opa, mas espera aí, eu tenho que pagar imposto,
Eu tenho que fazer as obrigações, eu tenho que entregar as obrigações, e aí? Né? E aí eu também tenho que cuidar do meu funcionário, que, né, nem sempre tem uma relação tão boa, tem que cuidar das leis trabalhistas, né? E aí, cara, ele se mergulha, né, num monte de problema e ele não consegue mais enxergar o negócio dele. Então, quando a gente fala que as empresas elas têm uma vida útil muito curta, é porque é isso, né? O empresário ele não consegue ter tempo de pensar e gerir as informações porque as coisas acontecem, né, de uma hora para outra. Por desconhecer, no caso, esse lado todo tributário. E, né, aí entra esse o segundo ponto, que às vezes é também ter uma consultoria boa, né? Alguém que possa te ajudar, né? Te pegar pela mão e te ajudar, né? Poder te abrir teus olhos, entender, né? Ser mais do que um profissional contábil, mas também ser um consultor da tua empresa, te ajudar a gerir, né? Isso é um ponto muito interessante, porque que nem tu estava dizendo, o contabilista ele é um elo, né? Vamos dizer, governo, empresas, isso, né? Só que também ele é um cara que ele cuida de um monte de empresa. Então tu consegue vir com benchmark, consegue vir com ideias, com, vamos dizer, vivências. Bom, né? E cada empresa, se você for analisar, ela tá numa fase diferente uma da outra ao longo do tempo, né? Então tu vai pegar lá, tu tá fazendo contabilidade de uma empresa que tá em médio porte, um exemplo, e aquela empresa está crescendo para chegar ao médio porte. Então, vai compartilhar das mesmas dores, né? Então, eu acho que esse elo é muito interessante e a gente percebeu isso muito contigo, trazendo coisas que a gente desconhecia, né? Sobre isso, né? Então, isso é importante, ter um contabilista com experiência, né? Ter uma pessoa que entende de negócios, né? E queira, né? Compartilhar desse conhecimento também. Mas eu acho que uma pergunta, voltando um pouco para o início, ele falou dos portugueses chegando aqui, toda essa situação. Por que hoje no Brasil esse sistema é tão complexo, o sistema tributário? A gente tem algumas explicações históricas, né? A questão burocrática, isso vem de sempre, né? Isso lá dos primórdios, e isso está muito atrelado pelo tipo de... dos portugueses que vieram aqui e nos descobriram, né? Então, isso eles já vinham trazendo isso, a questão da monarquia e tal. E aí, quando a gente olha para um país que não tinha nada, eu tenho que começar a escrever leis. Só que quem começou a escrever essas leis, na grande maioria, também não conhecia. Né? Então, o que foi começando a se utilizar? Muita teoria, às vezes muito embromation, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque quando eu crio muita teoria, eu abro muita margem para interpretação. Né? Não, e a questão do sistema tributário, ele deve ser um sistema muito antigo. E olha como tudo mudou, né? Tipo, de alguns anos para cá mudou muita coisa. Então, é meio complexo tudo isso, né? É muito complexo. Na verdade, o que aconteceu? Aí, bom, vamos começar a escrever as leis. Bom, mas agora a gente tem os estados. Bom, mas os estados querem também cada um ter a sua ingerência, né? Bom, e depois tem os municípios. Os municípios também querem ter. Então, começou a se criar um amaranhado de leis federais, estaduais e municipais, né? E hoje a gente vive exatamente com isso, né? Então, você que é empresário, né? Eu também sou, né? Isso é uma coisa também que alguns colegas às vezes não entendem, né? Que o contador, ele também é um empresário, porque ele também tem uma empresa, ele também tem equipe, ele também paga imposto, né? A gente, contador, a gente também paga imposto, viu? Né? A gente também tem que entregar as obrigações pro fisco, a gente também não tá imune. Então, a gente é empresário. Então, a gente vive com todo esse emaranhado aí. E aí é difícil mesmo, se tu não tem uma boa assessoria, ou se você que é empresário não busca essa informação, tu fica muito à mercê das interpretações, né? E é legal o que ele falou, né? Todas as vezes ele falou como assessoria. Às vezes se procura um contador, mas o ideal é se procurar um assessor na parte contábil. Porque, tipo, eu pelo menos vejo essa diferença hoje em todas as profissões, né? Tem aquela pessoa que tu pergunta, daí ela fala, né? E tem aquela pessoa que fala antes de tu perguntar, né? Que daí a pessoa vai mais além. E normalmente um assessor, ele acaba fazendo isso. Ele acaba, né? Tipo, antes de tu mesmo perguntar, ele já tá te direcionando pro que tu deveria estar fazendo, né? Então é um baita diferencial. Hoje, por exemplo, continuando também o que o Maurício estava falando, hoje, dentro do nosso portfólio, tem empresas de vários segmentos, né? Portes e segmentos. Então, isso tu falou a verdade. O dodói da maioria das empresas, elas são muito semelhantes, né? Então, quer dizer, que uma solução que tu aplica numa, ela provavelmente vai replicar para as outras empresas e vai dar certo também, né? Uma outra questão também que é muito importante. Hoje, as empresas, na grande maioria, precisam de capital de giro. Né? Isso é fato, né? E o capital de giro, quando ele é bem aplicado, ou seja, buscar crédito no mercado, ele não é ruim,
desde que eu saiba a finalidade, né? Então, por exemplo, vou buscar crédito onde eu consigo buscar um crédito no mercado para comprar à vista do meu fornecedor com desconto. Então, eu estou usando de uma forma favorável. Agora, quando eu me endivido, quando eu crio um passivo tributário muito grande, e aí eu vou para o mercado buscar para sanar aquilo ali, aí é um problema. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, lá no nosso escritório, vários bancos nos fornecem informações. Abriu uma linha de crédito aqui, tem essa linha de crédito. Por exemplo, eu estou sempre ligado com o BNDES. Então, lançaram linhas de crédito, a gente tem essa informação antes. Então, a gente bem pode levar isso para vocês. Eu preciso de uma linha de crédito. Qual a melhor? Porque isso também é difícil. Às vezes, qual a melhor linha de crédito disponível? O empreendedor não é obrigado a saber que tem inúmeras linhas de crédito para inúmeros produtos diferenciados. E às vezes o gerente que está lá também não sabe qual é a realidade da empresa do cara. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar lá ou direto nos recebíveis ou no cheque especial, que aí é a pior delas ali possível, ou vai usar um cartão corporativo e não vai pagar a fatura inteira. Então, ter um contador que te dê essa visão também de mercado, às vezes é a solução para a empresa. Tu tem um endividamento aqui, mas esse teu endividamento aqui ele é pagável, desde que tu busque uma linha de crédito a longo prazo com uma taxa de juros interessante. E também o inverso também, né? Uma coisa que também a gente vê muito lá no escritório é o cara que também tem capital para investir, mas ele também não tem conhecimento, né? A gente vê hoje o mundo é globalizado, a informação está aí, né, exposta, né? Qualquer rede social tu abre ali tem informação de aplicação, CDB, criptomoeda e tal, mas isso não quer dizer que o cara também tem que ser obrigado a fazer isso. Então tu também tem um valor aqui sobrando, aplica correto, porque esse dinheiro vai gerar uma receita para o teu negócio que vai também te ajudar a expandir, a ampliar, né? Então, essas informações, elas teriam que ser mais claras, teriam que estar mais expostas assim para os empresários. Legal. E qual que tu acha que seria a maior dificuldade hoje, como tu tem muitas empresas, qual que tu acha que é a maior dificuldade que tu enfrenta no sentido geral assim das empresas que tu atende hoje? Eu, sinceramente, eu entendo que a falta de uma qualificação constante do empresário, ele é um problema hoje. Entendi. Né? Por mais que seja... O próprio é o problema. O próprio gestor, né? E aí, claro, a gente também tem que buscar a causa, né? A causa é exatamente isso, né? Ele não tem tempo, né? Ele tá preocupado com várias coisas, né? Ele tá preocupado em comprar, preocupado em vender, preocupado em pagar conta, preocupado em buscar capital de giro, preocupado em acompanhar o que o mercado tá fazendo. Então, é difícil mesmo, né? Mas hoje, a gente percebe que isso é muito tátil, né? Por exemplo, uma coisa bem interessante, até recentemente a gente colocou alguns vídeos lá no YouTube, né? Por exemplo, falando sobre precificação, que é básico, né? Então, assim, vou abrir uma empresa, vou vender um produto, se eu não precificar certo esse produto aqui, vai quebrar, não tem como, né? E precificação não é assim, eu peguei e comprei por R$50, vou botar 100% de margem, vou vender por R$100 e vou ter lucro. Não, porque cada empresa tem as suas características. Custos fixos e variáveis que tem que ser colocado em cima do valor do produto. Exato, né? Tu tem daqui a pouco uma empresa que está dentro de um shopping, está pagando R$20 mil de aluguel, e a outra está numa loja que está pagando 2, o custo de venda do mesmo produto já começa a ser diferente aí. Então, precificação é eu entender como é que eu faço isso. E isso é o que eu vejo que é uma das causas que mais derruba as empresas. Né? Legal saber disso. O problema normalmente é gerenciar internamente, não é nem só a parte dos impostos, né? É que a maioria dos empresários, eles acabam não querendo olhar isso, porque isso é um problema, muitas vezes para eles. Tu imagina assim, tu tá andando, criou a empresa, tá jogando o jogo do dia a dia ali, resolvendo problema diário, assim, né? E sempre foi assim, e tá funcionando. Então, o cara vir falar para ele, não, tá mal precificado o teu produto, tu não tá ganhando dinheiro. O teu ganho vem em virtude, sei lá, de um funcionário frio ou de uma sonegação fiscal. É isso aí. Entendeu? O teu lucro tá vindo de algo de algo errado, de algo que, entendeu? E isso ele não entende. E ele até, porque eu já tive conversa com alguns amigos falando sobre esse tipo de assunto, tu é algo cara negativo daí pra ele, né? Não, ele só tá tentando abrir os olhos, mostrando, entendeu? E isso é muito comum, isso é mais comum que a gente imagina. É muito comum, muito comum. O pessoal não sabe. E, assim, quer ver, por exemplo, que o pessoal fala, né, a carga tributária é alta. Ok, a carga tributária é alta, né? Mas se eu quero empreender, eu tenho que agir e lidar com isso aí, né? Então... Ou se muda do Brasil. Ou fica CLT, né? Sei lá.
Mas imaginamos assim, bem rapidinho para o pessoal entender. Imaginamos que eu tivesse aqui várias caixinhas, né? Então eu vou pegar essa xícara aqui e vou dizer, eu comprei essa xícara aqui da fábrica por R$20. Né? Bom, eu tenho aqui que pagar a comissão do vendedor, é uma caixinha. Eu tenho que pagar o aluguel, uma caixinha, luz, internet e tal. Eu boto tudo isso aqui numa caixa só, né? Bom, aí eu tenho que pagar o imposto, que está aqui numa outra caixinha, e eu deixo essa outra caixa aqui para o meu lucro, que eu pré-estabeleço um lucro. Então, ou seja, se eu comprei essa xícara por 20 e vou vender ela por R$40, eu sei que desses R$40 eu tenho que pagar a comissão para o meu vendedor, X percentual. Então eu vou pegar daqueles R$20 que sobrou, vou pegar um pedacinho daquilo ali e vou botar na caixinha, né? Vou pegar outro pedacinho, vou botar na caixinha das despesas fixas, que ela tem que ser, para me vender a xícara, eu tenho que pagar o aluguel, independente se eu vou vender 1 milhão de xícaras ou 10 xícaras, o aluguel é o mesmo. A internet é a mesma. Essas despesas que a gente chama de despesas fixas, elas estão aqui, elas precisam ser rateadas pelos produtos que eu quero vender. Aí eu vou ter a caixinha aqui, qual? Do imposto. Então, se eu pegar e vendi por R$20 e o imposto é 5, eu botei ela aqui. E imaginamos que o meu lucro seja R$5. Então, o que aconteceria? Imaginando que, hipoteticamente, eu vendi uma xícara por dia, eu vou lá e pego isso aqui é do vendedor, isso aqui é a despesa para pagar, isso aqui é o imposto, isso aqui é o meu lucro. Eu vou sair só com o meu lucro. Só que o que normalmente os empresários fazem? Eles pegam os R$20, botam tudo no bolso, e aí no mês seguinte, quando tem que pagar o aluguel, aí o aluguel é caro, quando tem que pagar o imposto, aí o imposto eu não tenho dinheiro para pagar o imposto. Por quê? Porque o dinheiro está tudo num caixa só. Mas se eu entendo que, se eu vendi, eu tenho que pagar o imposto ficaria... A visão do imposto é diferente. E esse é o grande problema. Uma outra questão também que normalmente quebra as empresas ou traz dificuldade para as empresas são as liquidações. Porque o pessoal não entende. Por exemplo, eu comprei essa xícara por R$20. Se eu vendo ela por 40 e ela me sobrou aqui, eu quero vender ela numa liquidação e eu quero zerar o custo dessa xícara, eu não posso vender ela pelos mesmos 20 que eu paguei. Porque senão eu estou pagando para vender. Né? Tô pagando para trabalhar. Eu tô pagando para trabalhar. Então eu tenho que entender assim, eu comprei a xícara por 20, vendo ela por 40. Se eu quero dar um desconto para vender pelo custo, o custo não é 20. O custo é 20 mais o custo com o vendedor, o custo com o aluguel, o custo com a internet, que eu vou ter rateado. Então eu vou vender essa xícara ali por R$23. R$20 pagou o meu produto e R$3 diluiu os meus custos para vender. O meu lucro foi zerado. O lucro que estava aqui, eu zerei. Ok? Então, eu não posso vender com prejuízo. E isso é muito comum, principalmente o pessoal que trabalha com confecção, com calçado, é muito comum. E isso deveria ser o básico. Isso é o básico. Então, eu vou zerar a minha margem de lucro, mas não vender pelo preço de custo, porque o preço de custo não é o preço que eu paguei. Então, as empresas, normalmente, elas têm uma vida curta por causa disso. Porque elas abrem, quando ela precisa liquidar o seu estoque, ela vai vender o seu estoque por mais barato do que ela comprou. Né? Ou vai pagar para vender aquele estoque ali. E aí não tem como fechar a conta. William, diz uma coisa. Para o pessoal que está hoje pensando em abrir uma empresa, virar empresário, e vamos dizer assim, não ter problemas tributários, o que tu recomenda assim de início? Claro, tu comentou ali sobre a questão de precificação, que eu acho que isso é muito importante. Mas o que tu recomenda hoje para ter vamos dizer assim, uma empresa saudável? Até porque a maioria das empresas, elas acabam fechando... Depois de 2 anos ali, a maioria morre, né? E vamos dizer assim, para hoje, o cara começar como empresário e continuar, o que tu recomenda, assim, pensando nessa parte de tributação e num contexto mais geral, já que tu lida com muitas empresas? Legal. Uma coisa muito importante também, que a gente não abordou ainda, é a questão de tipos tributários, né? Ou regimes tributários. Isso é fundamental que isso esteja muito bem esclarecido, né, para o empresário. Né? Então, hoje a gente tem 3, né? Lucro presumido, lucro real e o Simples Nacional. No regime geral, a gente chama, né? Então, o regime geral estaria o lucro presumido e o lucro real dentro e o Simples Nacional. Mas, para ficar mais claro, nós temos 3. E esses 3 tipos de regimes tributários, eles são completamente diferentes. Eles têm características muito diferentes e essas características dependem para cada negócio, elas se encaixam melhor. E isso também é um problema. Porque a maioria dos empresários, quando eles iniciam como Simples Nacional. Vou abrir empresa aqui, sou Simples Nacional e tal. E nunca mais revisam isso, né? Então, as empresas elas vão crescendo e nunca para analisar isso. E quais são os benefícios do Simples Nacional? Porque tem uma... Desburocratização. Na prática, o nome é Simples Nacional porque ele desburocratiza, mas ele nada mais é do que um aglomerado de todos os impostos que tu vai pagar no lucro presumido e no lucro real dentro do Simples Nacional. Então, no Simples Nacional eu vou ter imposto de renda da pessoa jurídica,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, COFINS, CPP, né, que é a Contribuição Patronal Previdenciária, IPI e SSQN. Esse monte de sigla está dentro de uma guia só. Mas não quer dizer que por eu ter uma guia só, ele é mais simples que os outros. Não. Ele também tem regramentos estaduais e municipais, como qualquer outro tipo de tributário. Só que em vez de eu ter um monte de guias para pagar, um monte de DARFs para pagar, eu tenho uma só. Mas o que caracteriza o Simples Nacional é que você tributa a receita. E aí onde é que é o ponto mais importante. Por isso que nós temos que... eu vou voltar de novo na questão do lucro, né? E aí serve para tanto quem é comércio, quanto quem é serviço. Né? Então nós estávamos falando antes com os corretores. Então vamos lá, serviço também é importante se ligar nisso. Então, eu tributo a receita. Qual é o problema de eu tributar a receita? É porque nem sempre a receita que eu vou ter, ela é lucrativa. Uhum. Então eu volto lá ao que a gente falou lá no início. A questão da cobrança de impostos de forma exploratória. Porque o Estado, né, quando a gente fala o Estado seria todo o conglomerado público, né, o Estado ele deveria me cobrar imposto sobre o lucro. E não me cobrar imposto sobre o prejuízo. Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma empresa, estou tendo receita, mas essa receita me traz prejuízo. E eu ainda estou pagando imposto. Então, esse é o maior problema. Isso, na verdade, é uma utopia estapafúrdia. Eu pagar imposto se eu estou tendo prejuízo. Uhum. Né? Então, o Simples Nacional, ele é legal para quem começa porque ele é menos burocrático, mas não necessariamente ele é melhor. Eu até costumo dizer que o Simples Nacional, ele é um regime tributário punitivo. Né? Explica mais sobre isso. Por que ele é punitivo? Porque a alíquota do Simples Nacional, ela está atrelada diretamente à receita bruta do mês e à receita bruta dos últimos 12 meses. Então, significa o seguinte, eu abro uma empresa hoje, prestadora de serviço, pré-estabeleço lá uma alíquota inicial de 3%, tá? Uhum. Começo a faturar, a minha alíquota está acompanhando, a minha alíquota sobre a minha receita acompanha a minha receita. Uhum. Né? Então eu comecei faturando lá 50 mil reais, estou pagando 3%. Eu comecei a faturar 100 mil, já fui para 4. 150, eu estou lá em 6. Daqui a pouco eu estou faturando 300 mil e eu já estou pagando 12%. Faturando 400 mil, eu estou pagando 20% de imposto sobre a receita. Só que a gente está falando do quê? De receita. Ou seja, a minha margem não aumenta quanto eu faturo mais. A minha margem é sempre a mesma. Uhum. E tende a diminuir ainda na estruturação. Tende a diminuir. Por causa que tu vai aumentando o teu negócio. Então tu está aumentando a receita, pagando mais imposto, né? Ou seja, está comendo mais o teu lucro. Então, por que ele é punitivo? Porque ele não permite que as empresas cresçam. Né? Eu já recebi empresários no meu escritório que os caras dizem, eu preciso fechar empresas, eu preciso fechar filiais, porque do jeito que tá, eu não aguento, eu vou morrer, né? A minha empresa vai quebrar. Por quê? Porque quanto mais serviço eu presto, mais imposto eu pago. Né? Então, ele é um regime punitivo, que ele quer que quanto mais eu vendo, ou quanto mais eu faturo no serviço, mais eu vou pagar imposto. Só que quando a gente fecha um orçamento de um serviço, eu pré-estabeleço uma percentual de imposto. Se o meu imposto continua subindo, não quer dizer que o meu orçamento também vai acompanhar. Então é onde a gente tem um problema. Outro problema, o Simples Nacional não me permite um monte de coisa. Eu não posso ser sócio de uma empresa, de uma outra pessoa jurídica, eu não posso ser sócio no exterior, eu não posso um monte de coisa. E eu ainda tenho um limite, que é 4 milhões ao ano. Então, eu sou capaz de afirmar que ele não é o melhor regime tributário hoje para a maioria das empresas. É engraçado isso, né? Só que a maioria das empresas estão no Simples Nacional. É engraçado isso, por causa que hoje todo mundo que tu conversa, claro, entre empresários conversando, é melhor tu ficar no simples. É, né? Que ele é melhor quando quando a empresa é pequena, né? Então, quando tu vai começar uma empresa, obviamente, o Simples Nacional vai ser o mais adequado, né? Até por questão de ter menos tributo, né? Mas ao longo do crescimento dela, ele começa a se tornar um problema para a empresa, né? Entendeu? E hoje, qual seria hoje, para a grande maioria das empresas que tu percebeu que estão no Simples Nacional, que não deveriam estar, qual seria o mais adequado para elas, assim? Vamos dizer na sua maioria, né? Porque nunca é unânime, né? Qual que seria o grau de, tipo assim, a partir desse momento aqui eu deveria já olhar para, né, para de repente pensar em trocar? Ou de tantos em tantos tempos eu deveria olhar para pensar em trocar? Tipo, porque, tipo, essa informação não se tem no mercado. Não. Não existe uma regra, mas vamos imaginar assim, lucro presumido, tá? Vamos falar então agora do lucro presumido. Lucro presumido, por exemplo, impostos federais. Eu vou tributar lá no comércio 5,93% e dependendo o grau de adicional de imposto de renda, 6,93%. Então, o que quer dizer? Se eu tenho uma empresa que está no Simples Nacional,
que é comércio, que faz venda. E ela já começa a alíquota dela de imposto no Simples Nacional, já ultrapassa 7%, eu já tenho que começar a olhar para o lucro presumido. Porque no lucro presumido é 6,93%. No serviço, vamos lá, voltamos de novo. E isso não é os totais, né? Esse é o montante de impostos federais. Sim. Tá? Aí eu tenho lá, depois o ICMS, que ele é feito crédito e débito, tá? Ou depende se a empresa tem IPI, a gente tem que analisar esses tributos. Mas hoje eu já começo assim, ou seja, acende uma luzinha. Minha alíquota do Simples, que é uma empresa comercial, começou a ultrapassar a casa dos 7%, eu já tenho que começar a dar uma olhadinha pro lucro presumido. Aí a gente tem várias variáveis, tem a questão da folha de pagamento, tem adicional da contribuição patronal e tal. Mas eu já tenho que, comecei pagando 3, tô pagando 7, o que aconteceu? Já dobrou minha alíquota. Sim. Eu tô de 3, eu já tô pagando 7. Porra, já é um monte, é 100% de acréscimo de custo. Só para dar dados assim, redondo, porque todo empresário, quando a gente vai conversar, todo mundo tem um número na mente, né? Tá. Tipo, o presumido é 15%. Todo mundo fala isso, né? 18%. Para serviço. O municipal, 18%. O nacional, o Simples Nacional é de 6 a 25, né? Dependendo de se estourar tudo, né? E pode ser. A empresa tá gigante e tal, mas vamos dizer que começa ali, né? Vamos dizer assim. E é meio que mais ou menos isso ou não, na prática? É que, vamos lá, o serviço faz sentido. O serviço a gente teria ali uma alíquota ali próximo dos 15%, né? De todas as alíquotas, incluindo o SSQN, né? Alguns serviços, né? Porque a alíquota de SSQN tem 3, 4 e 5. Então, eu posso ter ali entre 14 e 17 como total de impostos federais e municipal, porque eu não tenho estadual, no serviço eu não tenho estadual, com uma carga tributária de 15. Só que as empresas do Simples Nacional, prestadoras de serviço, para elas pagarem 20% de alíquota é fácil, é rápido. Tu entende? Então, se eu já tô nessa faixa de tributo, eu já tenho que dar uma olhada no lucro presumido. Abrir os olhos. Pelo menos eu olhar ali. Então, eu tô te dando assim um panorama. Agora, a gente tem o lucro real, que, na minha opinião, é a melhor opção. Para todo mundo? Não, mas para a grande maioria das empresas. Por quê? Porque já se fala, é o lucro real. Eu vou pagar imposto, e aí aquelas siglas todas de novo, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ICMS, sobre a diferença, sobre aquilo que eu aufiro, sobre aquilo que me sobra. Eu pago imposto sobre aquilo que me sobra. As alíquotas são maiores, mas a diferença básica é, eu estou pagando pela receita. Nos outros dois tipos de tributo, no Simples e no lucro presumido, eu estou pagando sobre a receita. No lucro real, eu estou pagando sobre o lucro. Significa também o seguinte, que se eu tenho prejuízo, eu não pago imposto. Tem uma coisa também que muito empresário fala, que é, não, mas o lucro presumido, enfim, na verdade o lucro real, ele é mais fiscalizado, né? Ou, eu vou ter que fazer apuração, né? E uma vez, em conversa até com você mesmo, tu citou que, não, fazer apuração tem que fazer em todos os casos, tanto nacional, quanto presumido, e quanto ao lucro real, né? A única diferença do lucro real é que tu apresenta a apuração para ter a isenção, né? Da carga ali, né? Então, isso é uma coisa interessante, que muitos não sabem, eles só olham, isso é mais fiscalizado, se eu vou ter que fazer coisas que eu não precisava fazer e tal, que é o que é muito dito, né, nisso, né? Quando a gente fala de tributação, a gente tem variáveis das mais, né? Então, assim, é difícil sintetizar isso tudo numa orientação. Mas, lucro real, né? O que é preponderante? Então, vamos lá. PIS e COFINS é um imposto onde eu tenho crédito em quase todas as minhas entradas, se eu sou comercial, né, de compras, de produtos e tal, e uma boa parte dos serviços que eu contrato. Né? Então eu tenho crédito. Então imaginamos que o seguinte, eu tive lá um faturamento, vamos lá hipoteticamente, de R$1 milhão, mas eu tive de crédito 800 mil. Então, ou seja, eu vou pagar imposto só sobre os 200. Se eu obtive lucro, né, ou no trimestre ou no ano eu obtive lucro, eu vou pagar imposto sobre o lucro, que é o justo. Tu entende? Agora vamos lá, hipoteticamente a empresa ela tá investindo no seu estoque está aumentando, então quer dizer, ela está reinvestindo o dinheiro dela, ela tá oferindo receita, está reinvestindo, está aumentando o estoque, muito provavelmente essa empresa não vai pagar imposto. Por quê? Porque eu tenho crédito. Então, todo o meu estoque que eu transformo meu dinheiro em crédito, né, que eu transformo ele em produto, eu transformo em crédito. Então, teoricamente, eu tenho um débito na saída, que é a venda ou a prestação de serviço, e tenho crédito. Então, dificilmente eu vou pagar imposto, ou se eu pagar imposto, eu vou pagar um imposto menor, ou pelo menos um imposto mais justo.
É que nem eu falo para as pessoas assim, mas a carga tributária até pode ser um pouco maior. Mas ela é a carga tributária justa, porque quando a empresa estiver passando por alguma dificuldade ou estiver dando prejuízo, tu não vai estar pagando. Só que quando ela tiver melhora, daqui a pouco num momento que daqui a pouco, eu consegui comprar melhor esse produto, vou vender ele com mais lucro, é justo eu pagar um pouco mais. O que eu acho injusto é o cara ter que pagar sobre uma receita que não tem lucro. Isso que eu acho injusto. Isso vem em virtude daquilo que tu falou já umas vezes, que é o pequeno não paga, né? O grande paga muito, o médio paga muito. Como é que é a mesma frase? Isso assim, essa informação, né, ela é uma informação que inclusive as pessoas, se quiserem, isso é aberto, hoje tu consegue pesquisar, por exemplo, por algumas empresas grandes, a questão dos seus endividamentos. E quando a gente olha assim que as maiores empresas no Brasil, grande parte das maiores empresas no Brasil, elas têm um endividamento tributário enorme. Então, elas criam um passivo tributário violento que muitas vezes o fisco não consegue cobrar. Por quê? Porque o fisco, sim, se eu cobrar, essa empresa quebra, se essa empresa quebra, ela demite um monte de funcionário, os credores ficam mal e eu tenho desestabiliza a economia, às vezes de uma região, né? Pega às vezes uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, que ela é relativamente grande, às vezes tem 1, 2 empresas muito grandes. O que esses caras fazem? Apura imposto, não paga, né? Claro, até pode às vezes até de uma forma estratégica, não vou pagar porque eu vou ampliar, outra hora eu vou parcelar e tal. E aí quando o fisco chega lá para cobrar, eles fazem assim, então se tu vai me cobrar, eu vou ter que interromper minhas atividades. Então quem é que acaba pagando o imposto, né? O médio, porque o médio é o que consegue ter um pouco mais de liquidez, consegue ter mais organização e consegue pagar. E o pequeno é aquilo, o cara ele começa a olhar assim, poxa, eu tenho que pagar o fornecedor, eu tenho que pagar o empréstimo do banco, eu tenho que pagar o colaborador, eu tenho que pagar o imposto. O que eu vou deixar de pagar? Não pago o imposto. E aí também é outro problema, porque nada é mais caro no Brasil do que juros e multas sobre o tributo. Que também é horrível, tu entendeu? Então, tipo, o fisco te explora quando cobra o teu imposto e te explora se tu fica devendo o teu imposto. Ou seja, tu cerca o cara de todos os lados. Então, acaba ficando assim que quem acaba levando essa carga tributária maior, na grande maioria das vezes, é a média empresa. Que às vezes ela vai ter que vender para a grande empresa, essa grande empresa vai exigir, por exemplo, certidões negativas, então esse cara tem que estar com tudo em dia, vai prestar serviço, tem que estar com tudo em dia, né? O pequeno, por mais que a gente não seja correto, mas a gente sabe que tem muita sonegação, porque aí aquele pequeno, o fisco não tem braço mesmo para fiscalizar todo mundo, então o pequeno tem um grande índice de fiscalização, então fica o médio empresário segurando a máquina toda, né? Se a gente falar, por exemplo, de reforma tributária. Eu ia chegar nesse assunto agora. Isso, reforma tributária. Qual é que é o grande problema da reforma tributária hoje? Hoje, se a reforma tributária que existe, ela entrasse em vigor hoje, nós provavelmente quebraríamos o país. Por quê? Porque a Receita Federal ela não consegue fiscalizar a ponta. Hoje, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda Estadual e tal, elas fiscalizam a origem. Então eu vou lá, por exemplo, eu fiscalizo uma grande indústria alimentícia e eu não preciso fiscalizar o pequeno comércio lá na ponta, não preciso fiscalizar o mini mercado, não preciso fiscalizar a padaria. Por quê? Porque eu vou lá e fiscalizo uma Vonpar, por exemplo, né? Que é uma distribuidora de bebida, eu vou lá e fiscalizo o cara, né? Fiscalizo ele lá, esse cara paga o tributo na ponta. Um outro exemplo, combustível. Quem é que paga o imposto do combustível hoje? A distribuidora. Ela vende, ela paga o ICMS ali, então o fisco fiscaliza a distribuidora de combustível, que são poucas, e não precisa fiscalizar 1 milhão de postos de combustível. Né? Então tá ali. Só que o que a reforma tributária vai fazer? Ela vai tirar o tributo de quem está na origem e vai transferir essa obrigação para quem está na ponta. Né? Então, por exemplo, assim, o vendedor de picolé, lá na praia, né? Esses dias eu estava na praia e comprei 2 picolé, fui pagar em dinheiro, o cara disse, não dá para ser no Pix? Ou seja, uma mudança de paradigma enorme, né? Essa pessoa lá que tá vendo o picolézinho dele lá, essa pessoa que vai pagar imposto. Porque o imposto vai ser sobre o consumo. Então, tu imagina qual é a estrutura que a Receita teria para fiscalizar a ponta. Não tem. Então, o que está acontecendo? Pix, né? O Pix hoje vai ser o divisor de águas, né? Ali eles já fizeram o Pix para isso. Para isso. Facilitar a Vou cobrar o imposto do Pix, sobre o Pix do cara lá, entendeu? E eu até posso, inclusive, até descontar direto, né? Relatar Nos direto. Estados Unidos, por exemplo, é assim. Paguei paguei uma mercadoria, saiu o valor da mercadoria pro lojista no cartão de crédito e a outra parte já vai direto pro governo. O contribuinte nem paga o imposto. Ele é descontado do próprio cartão de crédito. Né? Então o cara entendeu. Esse produto aqui é $10. Então, desculpa, $10. $10 vai pro lojista, $2 é imposto, vai direto pro governo.
entendeu? Então, essa é uma estrutura. Tanto hoje que a gente já tem Pix parcelado, que isso vai substituir o cartão de crédito. Nós temos limite de Pix, né, que vai substituir o cartão de crédito. O DOC já foi excluído, o TED muito provavelmente deve estar com os dias contados, cheque está com os dias contados. O que vai sobrar para a gente? Pix. E aí eu vou conseguir fiscalizar o Pix. Então, a reforma tributária, ela precisa, para ela chegar nesse ponto de maturação, que ela vai... Tá a previsão dela em 7 anos, ela está totalmente em voga, ela precisa passar por todo esse processo, porque hoje a Receita não tem como fiscalizar tudo. Até algumas pessoas perguntam, né? Principalmente agora está no imposto de renda, né? Pô, agora é dia 31 de maio, entrega de imposto de renda. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam, mas se eu fizer tal movimentação, se eu comprar demais no cartão de crédito, a Receita vai me pegar? A pessoa está muito preocupada com isso. Via de regra, assim, a Receita tem as informações. Né? As operadoras de cartão de crédito enviam as informações para a Receita Federal. Isso é sabido. Né? Os bancos enviam informações para o COAF, isso também é sabido. Agora, o grande problema é que nem sempre a Receita também volta a não ter braço suficiente para fiscalizar todo mundo. Né? Então, assim, tem uma resposta que me diga assim, não, eu posso fazer meio errado aqui e eu não vou ser pego? Não existe. Né? Eu sempre brinco assim, não existe cartilha para fazer errado. Eu consigo te dizer que se tu fizer certo, o que vai dar certo. Agora, se fizer meio certo, vai dar certo? Não necessariamente. Porque não existe uma segurança. Não existe isso. E por isso que tem muita questão até mesmo de interpretação, né? Porque tem um monte de... Hoje tem muitos contadores, assim como tem vários profissionais, e às vezes tu pergunta uma situação para um, pergunta para o outro, às vezes é por ter interpretação também, né? Das regras como... nesse sistema tributário complexo. Exatamente. Essa questão interpretativa, tanto é que a gente vê diariamente, né, questões de leads tributárias, assim, todo dia nascendo uma teoria nova. Todo dia se cria uma teoria, aí o pessoal do direito define essa teoria, entra com um processo, algum juiz dá ganho de causa para o contribuinte, o outro não dá, vai para Brasília, fica essa discussão que às vezes fica lá rolando 4, 5 anos, até que se sai uma definição. Só que se nesses 4, 5 anos, tu cria uma coisa chamada instabilidade jurídica. E isso também é um problema que também engessa o Brasil, e quando a gente fala com alguns empresários de fora do Brasil, que querem investir no país, uma das maiores reclamações deles é a insegurança jurídica. Né? Por exemplo, eu vou abrir uma empresa aqui e vou vender tal produto. Tá, mas esse produto aqui eu não sei bem qual é que ele se classifica, né? O que é isso aqui? Qual é o NCM certo e tal? Porque tu pode estar interpretando de uma forma e daqui 3, 4 anos tu pode receber uma auditoria do fisco e dizer que tá tudo errado e tu criar um baita prejuízo. Então, isso é uma coisa que o pessoal reclama muito, né? Nós não temos segurança jurídica. Falando um pouco sobre isso, e como tu estava falando da reforma tributária, o que realmente tu pensa sobre essa reforma tributária? Tipo assim, tu comentou ali que, por exemplo, quebraria porque não teria mão suficiente. Hoje, né? sim. Mas assim, o que tu pensa? Se tiver tudo redondinho, é melhor, é pior? Como é que é? Por causa que, tipo assim, a gente é leigo, né? A gente é leigo. E por a gente ser leigo, tipo, tem uma série também de interpretações, algumas pessoas dizendo que é bom, às vezes outras pessoas dizendo que é ruim, mas é bom ou ruim para quem? Por causa que também estão falando sobre, vamos lá, isenção para uma situação, isenção para outra, e como uma situação de política monetária, como uma questão de economia, isso às vezes é ruim também, tu dá isenção para um, não dá isenção para outro, e, né? Isso, nesse contexto... Só para complementar, de repente, um recado para... Hoje, eu acho que 99% 99,9999 deixa de pagar algum imposto, né? De forma... Não digo que sonega, né? Muitas vezes é por desconhecimento. O que vai ocasionar isso a essas pessoas? Né? Qual os riscos que elas vão começar a sofrer uma vez que ir para a ponta, se cruzar os dados da forma que está sendo cruzado? Certo. Bom, meninos, assim, primeiro é leviano de todos os profissionais eles a emitirem ainda um parecer específico da reforma tributária. Né? Então, assim, tô vendo muita gente fazer palestra e tal, só que tem muita coisa que nem foi regulamentado. Então, quando eu dou uma opinião, é diferente de dar um parecer. Então, sim, claro. na minha humilde opinião, a reforma tributária ela é boa. Né? Tem muita gente que discute a reforma tributária pela voga política, né? Até em agosto eu tive em Brasília, fiquei lá uma semana, então a gente visitou algumas, por exemplo, o presidente da comissão onde foi discutida a reforma tributária, né?
um deputado federal. Então a gente teve lá com uma parte mais técnica, né? No Ministério do Desenvolvimento Econômico, no Ministério responsável pelas micro e pequenas empresas, para poder ir lá na origem e entender o que está sendo feito. Então, tirando a questão política partidária, e isso hoje tem muita gente dando opinião sobre a reforma tributária olhando por esse prisma. Então, não pode, né? Porque a reforma tributária, ela vai transcender qualquer partido político e qualquer governo. Se ela vai entrar em vigor, ela vai permanecer aí por décadas. Então, isso a gente tem que excluir. Então, tirando isso aí, na minha opinião, ela é boa. Primeiro, porque ninguém inventou a roda. Essa reforma tributária, ela é muito semelhante com o que a gente tem em vários países. México, Estados Unidos e, né, Argentina e tal. Apesar que a Argentina... A gente não é um bom exemplo, né? Agora tá melhorando. Não, é que de novo, né? A gente tem que separar. A parte tributária da Argentina ela não é ruim. O que aconteceu é que houve um desmantelamento do governo que levou a uma crise financeira, né? Mas a ideia, né, ela não é ruim. O que vai passar a acontecer é que a cobrança de impostos ela vai ser igualitária. Entende? Porque é aquilo que a gente estava recém falando. Daqui a pouco vocês, médio empresário, né? Estão lá, tributando. Aí vem um pequenininho, abre, o cara não está pagando imposto. É desigual. É uma competição desigual. Né? Só que se eu tributar lá na ponta e essa tributação tiver, e hoje a gente tem ferramentas para isso, né? Ou pelo menos as ferramentas estão vindo aí, etc., todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Né? Então eu vou se o único sistema de transação vai ser o Pix, e aí a gente até pode falar da criptomoeda e tal, mas aí é uma outra discussão, transação de criptomoeda e tal. Até agora no imposto de renda, a pessoa física, o pessoal discute muito, tem que declarar, criptomoeda não tem que declarar, tá? Aí a gente vai ter daqui a pouco dois viés, que é a criptomoeda e o Pix, mas via de regra, oficialmente a gente vai ter o Pix. Então, se tu teve uma receita lá no teu Pix, tu vai ter que pagar imposto, só que todo mundo vai pagar imposto. Entende? Se a moeda sumir, se o dinheiro passar a ser escasso, o que eu vou fazer? Eu só posso transacionar por lá. Mas e se eu colocar no nome da minha esposa? Ela vai pagar imposto igual. Então não vai ter escapatória, ou seja, então vai ser igualitário. E aí vai também caber muito aos profissionais de contabilidade também se qualificarem para entender por quê. Porque eu vou ter uma reforma tributária, os impostos vão mudar, mas a contabilidade não. Vai continuar tendo lucro real, vai continuar tendo lucro presumido, vai continuar tendo Simples Nacional e vai continuar tendo contabilidade. Então a forma de tributar, a forma dos tributos, né, vão ser substituídos e em vez de eu pagar lá na entrada, eu vou pagar lá na saída, mas isso não muda. Então eu tenho que ter habilidade para que pelo menos eu te forneça a informação do melhor tipo tributário para aquilo que tu está fazendo. Né? As alíquotas, né? Falando na questão das isenções. As isenções hoje no Brasil também são estapafúrdios, assim, e são por segmentos que também é desigual. Né? Por exemplo, por politicagem, muitas vezes. Por lobby, né? Todas as vezes. Empresas grandes que têm grandes isenções tributárias. Mas por quê? Por que só esse cara aqui? E aí entra, às vezes, a pressão política, né? Se tu não me dá a isenção aqui, eu vou fechar a fábrica aqui e tá tudo certo. Então, o governo cede. Então, assim, o pessoal reclama muito do governo. Mas os empresários também têm um pouco de vilão nessa história toda. Ninguém é só mocinho e todo mundo é bandido, né? Então, tem esses dois viés que a gente tem que olhar. Eu já fiquei sabendo de algumas histórias de empresas, né, que pagavam valores bem significativos de impostos, até falando muito dentro daquele assunto ali de estar no lucro presumido, lucro real e no simples, né? E as empresas saírem de um prejuízo para começar a ter um ganho de lucro significativo por causa dessa diferença de impostos. Tu podia nos comentar, por exemplo, algum case de sucesso de alguma das empresas, tipo, acontecia aqui, aquela empresa pode botar um nome fictício, mas a empresa X saiu desse daqui para isso daqui só com essas trocas de tributações, por exemplo? Claro. Isso é normal, Pedro. Isso é bem normal. Isso é mais normal do que parece, assim, né? Por exemplo, hoje, quando eu faço um planejamento tributário de uma empresa, né? Por exemplo, independente se ele é meu cliente ou se ele veio de outro escritório, eu vou lá e vou pegar os dados dele dos últimos 12 meses, pelo menos, vou ver quanto ele está pagando de tributo, uma alíquota de tributo sobre a receita dele, e vou fazer uma simulação e vou levar ele, por exemplo, para outro regime tributário. Quando eu faço isso, eu começo a fazer o acompanhamento dele em tempo praticamente real, né? E mostrando para ele,
tu estava aqui, né, pagando tanto de alíquota, eu vou te levar para esse outro regime, fechou lá um trimestre, eu apuro e te mostro, tá vendo que a tua alíquota caiu? E aí a gente começa a fazer a comparação de como ele estaria se ele tivesse ficado nesse regime e quanto ele está economizando por estar no outro regime, né? Isso em tempo real. Olha, tu faturou aqui 500 mil em janeiro de 2023, agora aqui em janeiro de 2024 tu faturou 700 mil, mas a tua alíquota de imposto, ela tem que ser menor que a do ano passado. Então eu não comparo o imposto. Se era 500 mil que ele pagou 50 mil de imposto, agora ele vai pagar 70 mil, pagou mais imposto? Não é isso que eu quero ver. É quanto a alíquota ela é menor. E vou te dizer que 90% dos casos, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa análise, sempre ela vai ser melhor. Ela sempre vai ser mais lucrativa e ela sempre vai dar um retorno maior para a empresa. Né? Porque essa análise ela tem que ser muito bem feita. Então, assim, eu tenho cases assim, de clientes que pegavam... vamos pegar ali, uma empresa fatura 25 milhões por ano, tá? De fazer uma mudança assim, e no final do ano tu olha assim, o cara economizou R$1 milhão de imposto. Que é um número expressivo. Se for parar pra pensar na proporcionalidade. E isso é normal. E o cara querendo comprar um Porsche lá e não comprava. E isso é muito normal. Isso é muito comum. Então isso a gente vai fazendo acompanhamento. Por quê? Porque a gente desmistifica aquele negócio que até o Maurício falou, né? Aquele receio de ir pro lucro real. Mas só que o que muda quando eu vou pro lucro real? Tem um pouco mais de fiscalização? Não necessariamente tem mais fiscalização. Existem ou ferramentas que o governo disponibiliza que eu preciso entregá-las. Eu preciso entregar mais informações para o fisco no lucro real, ou até no próprio lucro presumido, que no simples não. Então eu tenho mais. Mas só que se eu estou fazendo certo, se eu estou tributando correto e o sistema está fechando, não tem que ter medo. Dá um trabalho maior para contabilidade. Vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso em algum momento. Eu tenho. Se não tá fazendo certo, vai estar se fechando o circo na prática. Né? E assim, não que a gente saiba, né? Mas muitos, né, que estão fazendo errado no Simples Nacional, né? Quando eles vão para o lucro real, ele passa a fazer certo. Por quê? Porque se ele está num regime tributário ruim, ele quer sonegar porque acha que a carga tributária dele está errada. Não é que a carga tributária dele está alta, ela está errada. Se eu levo ele para o lucro real, por exemplo, faço certo e tenho uma carga tributária adequada, eu posso fazer 100% certo. Porque agora eu estou pagando a melhor carga tributária possível num sistema mais correto. E hoje não tem limite, né? Por exemplo, eu tenho empresas que faturam, por exemplo, R$150 mil por mês que estão no lucro real. E está tudo bem. Lucro real. Antigamente, né, se a gente pudesse falar, se a gente voltasse a 10 anos atrás, que ainda era tudo muito manual, e eu tô falando 10 anos atrás, assim, muito pouco tempo, né? Mas há 10 anos atrás, que ainda era muito manual, ainda tinha muito papel. Então, aí o pessoal dizia, mas é muito burocrático, porque eu tenho que mandar toda uma documentação, tudo que eu pago eu tenho que imprimir e tal. Hoje não, né? Hoje não, vamos imaginar que a gente está no mundo tecnológico. Então, hoje, o fato de o Pix existir, a gente tirou o dinheiro do mercado. Eu falei lá no início, fui pagar um picolé, e o cara disse, não, se puder pagar no Pix é melhor do que dinheiro. Então, se eu tenho tudo isso hoje de forma digital, dentro do banco, por exemplo, a contabilidade também é muito mais fácil. Hoje eu consigo gerar a contabilidade com um delay muito pequeno. Às vezes passava um ano para o cara gerar um balancete. Não. Por quê? Porque eu importo a informação. Hoje existe BI, existe dashboard, existem uma série de ferramentas tecnológicas que me dão agilidade nisso. Falando um pouco disso, de ferramentas tecnológicas, tá? O que são ferramentas, de repente, que podem ajudar aquele pequeno empresário, vamos dizer assim, até talvez um médio empresário, até auxiliar um pouco mais essa situação da contabilidade depois? O que são ferramentas interessantes para ajudar na situação total ali, tanto de tributação, quanto às vezes até mesmo um planejamento melhor da empresa, né? Posso dizer, Pedro, que hoje não tem, assim, especificamente não, né? Claro, as empresas têm um RP de gestão financeira, já ajuda muito, né? Ainda tem empresas médio porte que ainda trabalham com Excel, fazem planilhas de Excel e tal. Então, fica muito difícil, né, trabalhar dessa forma, né? Então, às vezes, tu pega lá um sisteminha básico de gestão, que daqui a pouco te custa, sei lá, R$100 por mês, já te resolve um monte de problema. O grande gargalo é que o sistema ele não se alimenta sozinho. Então eu vou implantar o sistema. Às vezes eu vejo, né, o cliente, vou lá implantar o sistema. Passa 2 anos, tu vai lá,
Daí o sistema, pois é, eu botei aqui, tô pagando e tal, mas fiz o treinamento, mas não alimenta. Aí não... É igual CRM. Aí não vai, né? Então, assim, as empresas precisam ter essa cultura. Vou implantar no sistema, então planeja. Vou botar um sisteminha aqui, quem é que vai alimentar, como é que eu vou trazer essas informações, porque os sistemas, eles, na grande maioria, eles oferecem ferramentas muito semelhantes. Óbvio, né? Tem grandes sistemas com grandes ferramentas que facilitam muito, mas eles, obviamente, também têm um custo maior. Mas hoje o sisteminha de gestão financeira, pessoa jurídica, tem até na internet até gratuito. Isso é a grande verdade. E isso seria uma ferramenta boa para o contador. Porque se eu pelo menos tenho que... Eu vou lá, importo o teu financeiro. E o teu financeiro está, vamos supor, médio para cima organizado, eu já consigo fazer uma contabilidade interessante. Já começo a organizar a tua casa ali. Agora, pegar um sistema que faça a gestão da tua empresa e que também case com a parte tributária é muito difícil. Porque exatamente por isso que é muito complexo. O cara que está lá programando, é muito difícil ele conseguir juntar todas essas informações e te dar um resultado tributário. É muito complexo. Entendi. E falando um pouco mais de imposto de renda, já que já estamos chegando naquele período de imposto de renda. O famoso leão. O famoso leão. Leão. Feroz leão. Tem gente que, por exemplo, que tenta fazer sozinho. Certo. Tem gente que procura profissionais, né? Quais dicas tu daria, assim, para as pessoas não errarem? Claro que tem que colocar todas as informações, né? Mas, tipo assim, é complicado, porque, tipo, tem pessoas que tentam fazer sozinho. Eu conheço algumas pessoas que tentam fazer sozinho. E tem outras que procuram profissionais. Mas o que tu pode dizer um pouco sobre o imposto de renda para tentar não errar? William, o Pedro ele tá falando isso porque ele fazia imposto de renda, né? Há 5 anos atrás. Logo que a gente começou a escutar, ele que fazia pra nós. Eu fazia até pro Maurício. Legal. Quantos anos isso? Uns 6, 7 anos. É que dá agora... Uns 8 anos. Uns 8 anos. Mas agora fazer imposto de renda do Maurício já tá mais difícil, né? Muito... Não tem como. Agora eu precisaria de um mês. É muito ganho, né, cara? É um ganho infinito, né? Só dedução. Bom, Pedro, também é um assunto delicado, assim, porque também hoje tem muita gente que faz imposto de renda, cobra para fazer imposto de renda e também não sabe fazer, né? Assim, o pessoal também tem muito desinformado. Se a pessoa quer fazer, né, o próprio contribuinte quer fazer, ela tem que buscar algumas informações, né? Quais são os erros mais básicos, assim, que o pessoal aparece? Primeiro, financiei um imóvel. Então, o que o cara faz? O cara vai lá no imposto de renda, comprei um imóvel por 1 milhão, financiei 700, o que ele faz? Ele vai levar 1 milhão de reais naquele imóvel direto, mas ele só pagou 300. Uma coisa que é básica, as pessoas precisam ter isso claro em mente. O imposto de renda da pessoa física é o retrato do teu patrimônio. Então, comprei um apartamento, financiei direto com o comprador, não transferi no registro de imóveis ainda. Tem muita gente que não lança no imposto de renda. Não. O fisco não está querendo saber se no registro de imóveis está ou não está. Isso é secundário. Isso é uma outra obrigação. Eu estar com o imóvel lá no registro de imóveis, bonitinho, com o meu nome na matrícula, isso é outro assunto. O assunto do imposto de renda é o seguinte. Eu tinha 300 mil reais numa aplicação. Dei 300 mil reais numa entrada de um apartamento. Se eu tinha 300 mil aqui, eu zerei minha conta e comprei isso aqui, se eu não declarar que eu paguei 300 mil reais só pelo fato que não está registrado no registro de imóveis, cadê os 300 mil daqui? Sumiu. Ele não pode sumir. O dinheiro não some, ele tem que ir para algum lugar. Transferência de mãos. É uma transferência. Ele estava no banco, agora está com um comprador. Então eu tenho que lançar os 300 mil reais. Aí eu vou pagando prestação, ou com banco, ou direto tal. No outro ano eu vou apropriar aquilo que eu paguei. Paguei mais 100 mil reais. Então, quanto é que é o meu patrimônio agora? 400 mil reais. E aí a gente pode falar do consórcio. Também. Um erro básico, assim. Vou fazer imposto de renda do cara e tal. Tem consórcio? Tenho 3 consórcios. Tá, mas aqui não tem nenhum. Pois é, esqueci. Você pagou o consórcio. O consórcio é um patrimônio. Você pagou ele lá mensalmente. Estava no banco, não importa. O dinheiro estava embaixo do colchão. Algum lugar ele estava. Você foi lá e pagou aquela mensalidade. É patrimônio, lança... Lá nos bens e direitos, consórcio não contemplado, tá lá bonitinho, lá para lançar, coloca lá. Contemplei o consórcio. Beleza? Agora o que eu tenho? Eu tinha uma carta contemplada, eu tenho que transformar aquilo num bem. Então eu vou tirar do consórcio não contemplado e vou transformar num bem. Tinha lá 200 mil reais, agora eu tenho um carro. Então eu vou lá e vou fazer essa transferência. Então o pessoal que vai fazer imposto de renda,
se preocupa, porque o patrimônio hoje, o imposto de renda, ela é a ferramenta que, por exemplo, os bancos mais utilizam. Vai pedir um financiamento imobiliário, o banco vai querer ter imposto de renda. Se ele está mal feito, a grande chance de eles te negarem é alta. E nem sempre, às vezes, eles vão te dizer, neguei o teu financiamento porque o teu imposto de renda não é bom. Não, só vai dizer, neguei. A avaliação foi ruim. Então tem que fazer direito. Então essa é a preocupação. Se você acha que tem capacidade de fazer, ótimo. Nenhum problema. Se você acha que não tem capacidade de fazer, procura um profissional. Não é caro. Tu entende? Não, é barato. Não é barato. O que eu quero dizer, na verdade, é que tem muita gente hoje que acha que vai economizar de uma forma e acaba, às vezes, pagando um caminhão de juros a mais. De juros não, de impostos a mais, por causa que não tem consciência, né? Fazendo errado. E acha que tá fazendo grande coisa ainda. Isso também. Que nem despesas, né? Despesas dedutíveis, né? Educação, saúde. Só pode lançar aquela despesa ali que ela tenha uma origem documental, né? Eu fui no médico lá, eu paguei para ele lá R$500. Mas tu não pegou a nota ou não pegou o recibo, não bota. Por quê? Porque o sistema da Receita Federal ele é interligado. Então, a clínica, por exemplo, ela em fevereiro ela tem que fazer um negócio chamado de MED. Então, ela vai lá e faz uma declaração. Recebi do Pedro R$500. Aí o Pedro vai fazer o imposto de renda dele e diz, eu paguei R$500, fechou a informação. Se o Pedro disser que pagou R$500 e a clínica não fez nessa declaração os R$500, tu vai cair em malha fiscal. Todas as pessoas que eu conheço, assim, que caíram na malha fina, um exemplo, para se explicar, né? Todas foram por razões assim, tentando ressarcir coisas junto à Receita. Isso não existe. E daí todo mundo fala, os empresários dizem, cara, não tenta tirar nada, não tenta restituir nada, que é a melhor coisa que faz. Hoje em dia... Os caras falam isso. Mas existe... Devido às proporções, claro. Uma coisa legal, por exemplo, assim, previdência privada, por exemplo. Hoje você consegue deduzir até 12% do teu rendimento tributável com previdência privada. Então, se eu vou pagar imposto de renda para o governo, bota na tua previdência privada. Entendeu? Legal. Tá até 12%. Então, educação, deduz. Saúde, deduz. Previdência privada, deduz. Né? Então, se eu tenho essa ferramenta, vou usar a meu favor. Então, isso eu também faço. Assim, às vezes, durante o ano, o pessoal me procura. Olha só... Isso pessoa física. Isso, agora falando só na pessoa física. O cara vai lá e me procura, olha, eu estou pagando muito imposto, o que eu posso fazer? Legalmente, basicamente assim, busca tuas deduções que tu ainda não tem e faz uma previdência privada. Qual o limite? Aí a gente simula, tu pode botar tanto por mês, que vai abater, vai pelo menos alimentar uma previdência privada para ti e tu não vai dar o dinheiro pro fisco. Então isso é comum fazer e é uma ferramenta legal de fazer. E até 12% do rendimento tributável. Tá? Então isso dá para simular, não é difícil de fazer. Né? E aí tu faz lá, né? Previdência privada é algo interessante, é algo bom, né? Uma aplicação boa, né? E às vezes garante um futuro legal. Falando um pouco mais de aplicações financeiras. Agora, por último, tu teve na nossa palestra lá de alavancagem financeira e patrimonial. E o que tu tem para falar do antes de consórcio e depois da nossa palestra? Cara, foi muito legal, porque assim, eu sou usuário de consórcio há bastante tempo. Eu já tinha falado para vocês, né? Faz tempo que eu compro, já contemplei, já usei, já adquiri coisas. Mas na palestra de vocês me levou para um outro patamar, como se o consórcio fosse outra coisa, né? E, claro, ele tem a utilidade dele como consórcio, mas com viés de alavancagem financeira eu nunca tinha visto, né? Então, após a palestra ali, não pensei muito, né? Já fui lá e já fiz uma para mim, né? Porque realmente acho que é um bom negócio. Eu não vejo onde o cara vai perder, né? O cara tende sempre a ganhar. Claro, como todo tipo de aplicação, né? Nem sempre tu vai ter aquele retorno do momento que tu quer, mas isso é normal. Isso também, as pessoas me perguntam muito, eu tenho dinheiro, como é que eu faço tal? Diversifica. Essa, eu acho, na minha opinião, é o melhor resultado. Diversifica tuas aplicações, não bota tudo num lugar e faz a diversificação. E eu acho que esse sistema de vocês aí, para diversificar, é muito bom. Porque o cara pode garantir um consórcio futuro para fazer a aquisição de alguma coisa com juro muito menor do que financiamento. É absurdamente menor, a taxa de administração é pífia. É 1,25 ao ano. Pífia, né? A gente paga mais de 1,25 ao mês, né? Num financiamento de veículo, por exemplo. Né? Garante uma poupança. Bem ou mal, é uma poupança forçada, porque a pessoa tem que pagar ali todo mês. E ainda corre o risco de ser contemplado e conseguir... fazer uma comercialização, uma alavancagem financeira. Né? E aí faz a alavancagem e às vezes muda de patamar.
Né? E às vezes e a parcela ela é muito cabível no bolso, né? Tem para todos os bolsos. Então, eu achei a solução muito boa. Inclusive, sempre que eu tenho a abertura que algum cliente me dá, eu sempre já introduzo esse assunto ali e tento mostrar para ele que é interessante, que é bacana. Muito bom. A gente agradece, né? Sim. O que é bom a gente tem que usar. Além de tudo, dá para fazer uma alavancagem patrimonial também, né? Tipo, hoje, além da rentabilidade, vendendo a carta de crédito para nós que a gente quer comprar para revender, dá para fazer um patrimônio bem significativo aí ao longo dos anos, investindo muito pouco, né? Então, o cara pensar ali em ter um patrimônio com rentabilidade de aluguéis também sempre é muito interessante. Sempre. Né? O ganho do planejamento. Não, e hoje o financiamento imobiliário também está muito caro, né? E ele, além de ser muito caro, ele é burocrático, ele é muito longo, né? Então, às vezes a pessoa pensa, mas esse juro aqui é bom. Mas se tu bota ele a longo prazo, fica muito caro, né? E o consórcio tem uma solução bem interessante aí, né? William, a gente está chegando aqui para o nosso final, nosso Wolfcast. Eu queria que tu deixasse mais uma mensagem assim, vamos lá. Pensando o William, aquele cara que começou lá atrás, hoje com toda essa bagagem de conhecimento, de experiência, para as pessoas, por exemplo, que estão começando novos negócios mesmo, se tu quisesse deixar uma mensagem tanto para o William lá de trás, para chegar onde que tu chegou hoje, quais são, porque querendo ou não, tu é um empresário de sucesso. Tu é um empresário de sucesso, tem uma empresa muito forte, muito grande, e tu não chegou nesse patamar à toa, né? Então tu tem muito, além de conhecimento, bagagem que tu passou um pouco para nós hoje, tu tem uma mentalidade diferente. Tem vários pontos que te levaram a chegar nesse lugar que tu tá hoje. O que tu diria para essas pessoas com mentalidade, pensando, vamos dizer, quer atingir o sucesso, tem que fazer isso, isso, isso? Legal. Primeiro que assim, empreender ainda é a melhor coisa. Né? O que a gente pode ver é o seguinte, o pessoal que está de CLT, né, trabalha de CLT, dificilmente ele vai alcançar um ganho alto que o empreendedor. Temos que ser coerentes e dizer isso, né? Hoje um empresário, se ele não precisa ser o cara mais gabaritado do mundo, mas se ele tiver o que a gente fala de transpiração, né? Hoje o nosso empreendedor trabalha às vezes 10, 12 horas, ele vai alcançar o sucesso, né? Vai trabalhar muito e ele vai alcançar o sucesso. E ele pode encurtar o caminho se ele tiver conhecimento, né? Mas hoje empreender é bom, né? Empreender no Brasil, o pessoal fala, mas é tudo muito difícil e tal, governo, as leis e tal. Não é bom. A gente sabe que é porque a gente conhece vários empreendedores de sucesso. Um caminho para o sucesso, né? Primeiro, né? Mente aberta. Né? Hoje os negócios não têm mais a perenidade que tinha antigamente. Né? Hoje eu falo para o meu filho, né? Eu não sei se quando ele for para a faculdade, se a minha profissão vai estar em voga, ou se ela vai estar ainda com a mesma utilidade que tem hoje, ou ela vai estar transformada. Então a gente tem que estar constantemente pensando em soluções e atentos ao mercado. Uma outra coisa importante, um bom profissional sentado dentro da sua sala, ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele precisa se expor, ele precisa ter networking. Hoje, o networking é muito mais valioso do que, às vezes, um bom ponto comercial. Às vezes o cara tem um baita ponto comercial, mas as pessoas vão passar na frente ali, não necessariamente elas vão entrar. Né? Então, assim, tem que estar no meio, sabe? Tu tem que estar visitando as coisas, tem que ir em feira. Na semana retrasada, por exemplo, teve o Salt Summit, na sexta-feira tava lá, entendeu? Com a mente aberta, entendeu? Os caras às vezes falando de coisas que não são do meu cotidiano, mas eu tenho que estar atento, entendeu? Eu tenho que estar atento com a política, eu tenho que estar atento com as redes sociais, eu tenho que estar atento com o mercado, né? A gente tem que estar ampliado. E isso é uma coisa que às vezes eu vejo que o empresário, ele às vezes fica muito focado no negócio dele, mas ele não se abre, né? Uma outra coisa também importante, valorizar quem está trabalhando contigo. Isso também é um ponto muito importante. Às vezes o empresário tem aquela ideia assim, não, é meu funcionário, eu tenho que pagar pouco mesmo para ele, porque ele é meu funcionário e tal. Não, pelo contrário. Valoriza aquela pessoa que está contigo ali, porque ela vai te ajudar a crescer. Né? Buscar uma mão de obra qualificada, às vezes depende, tem que despender um valor, claro, óbvio, né? Ninguém que daqui a pouco se sinta qualificado vai trabalhar pelo mesmo valor de uma pessoa não qualificada. Não é? Isso é normal. Né? E a pessoa querer ganhar mais não é crime, né? Então valoriza. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre levei junto, né? Dentro da minha equipe, assim, ter pessoas boas, né? Pagar, fazer um salário justo, digno, né? Com benefícios, né? Dando feedbacks também positivos para ela.
que ela vai trabalhar junto contigo e vai entender que aquilo ali também faz parte do negócio dela, enquanto colaborador. Então, eu preciso valorizar ela. Então, eu acho que esses pontos aí, se o pessoal começar a dar uma olhada com um pouquinho mais de carinho, eu acho que o sucesso fica um pouquinho mais perto. Não, e é legal, né? Querendo ou não, qualquer tipo de negócio, um network, tu te relacionar, tu te conectar com pessoas, tu ser interessante, não interesseiro, sempre é muito positivo, né? Uhum. Então, as pessoas, essas trocas, vamos lá, o que eu aprendi hoje aqui, olha... Se eu talvez ficasse um tempão estudando na internet, eu não aprenderia tanto quanto eu aprendi hoje aqui contigo. E sério, meus parabéns por tudo e obrigado também por estar aqui na nossa mesa, aqui trocando ideia com a gente. É um prazer tá ao teu lado aí, tendo todo esse conhecimento. Obrigado também, Obrigadão Maurício. pela presença. Que é isso. Eu quero falar também sobre esse evento que vocês fazem, que é um evento permanente. É isso também, assim, ó, se eu não tivesse me disponibilizado a sair do meu escritório e lá ficar 1 ou 2 horas com vocês ali, eu não teria aprendido, não teria entendido melhor de consórcio, não teria pensado em alavancagem. Então, assim, eu sei que vocês estão montando esse projeto né, de forma sistemática. O pessoal que está em casa tem que ir lá visitar, tem que ir lá conhecer. Bom, daqui a pouco não serve para ti, legal, mas assim, a gente não perde 1 hora. A gente ganha 1 hora. Ganha conhecimento. Ganha conhecimento, entendeu? Ganha networking, né? Porque aquele dia lá a gente fez vários contatos, né? E pessoal muito aberto para isso, com uma mente aberta, né? Muitos de se conhecer, empresários e investidores. Isso, investidores, network e tal. Então, por exemplo, o cara vai abrir um negócio. Cara, procure um esporte, porque naquele esporte tu vai conhecer pessoas que também vão precisar te consumir. No teu condomínio, provavelmente tem clientes que são teus clientes que tu pode fazer networking. Até os pais dos colegas dos teus filhos também podem ser teus clientes. Então, te abre para isso, tu entende? Te abre para participar, para estar atento a isso aí, para conhecer pessoas, porque aí todo mundo pode ser um possível cliente seu, né? Não, e é troca, né? É reciprocidade. Tu ajuda aquela pessoa, a pessoa te ajuda e que todo mundo vai crescendo junto como sociedade. Ganha, né? Como sociedade, né? É isso aí. É isso aí. Meninos, da minha parte, poxa, obrigado demais, né? Foi um prazer conhecer vocês aí também, a gente já tá nessa caminhada junto, e aí foi uma gratidão. O Rodrigo também, né? Nosso amigo Bitelo aí também, grande parceiro. Hoje ele não veio, mas um grande parceiro aí. Parabéns também pro Pedro, né? Que conduz muito bem as palestras ali. O Maurício, que é um gestor ímpar, tem muito conhecimento esse cara aí também, né? Sabe muito e vai muito longe. Jovem ainda. Fenômeno, né? Tem um pouquinho de botox ali, mas ele é muito jovem. Não? É um creme. É um creme, né? É um creme de abelha que ele usa, assim, que daí dá uma... Sim. Não, mas tá... Um perronho. Mas vai muito longe ainda. Parabéns para vocês, obrigado também, e estamos aí pro que deve é. Que essa caminhada nossa aí possa ser bem longa, duradoura e com muito crescimento. Amém. Obrigado a todos que estão assistindo o nosso Wolfcast. Obrigado, Maurício. Obrigado, William. E até a próxima. Obrigado. Perfeito, pessoal.